A primeira ressurreição, sermão número 391. Um sermão proferido na manhã do domingo, 5 de maio de 1861, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano em Newington. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse 20, 4-6. E vi tronos grandes e pequenos em pé diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, verso 12. Meus amigos, vocês testemunharão que raramente me aprofundo nos mistérios do futuro, seja com relação à segunda vinda, ao reinado milenar, ou à primeira e segunda ressurreição. Sempre que nos deparamos com o assunto em nossas exposições, não nos desviamos dele, mas se pecamos nesse aspecto, é mais por silêncio do que por falar demais. E agora, ao levantar esta questão esta manhã, gostaria de dizer que não faço para alimentar suas curiosidades com novidades, nem para fingir ter a verdadeira chave das profecias ainda não cumpridas. Dificilmente me pareceria justificável gastar meu tempo com estudos proféticos para os quais não tenho o talento necessário. Nem é essa a vocação para a qual meu mestre me ordenou. Creio que alguns ministros fariam muito mais pelo povo de Deus se pregassem mais sobre a primeira vinda e menos sobre a segunda. Mas escolhi esse tema porque acredito que ele tem implicações práticas e pode ser útil, instrutivo e inspirador para todos nós. Descobri que os pregadores puritanos mais fervorosos não se frustraram ao abordar este assunto misterioso. Recordo a Stephen Charnock e em sua dissertação sobre a imutabilidade de Deus, ele não hesita em falar da conflagração do mundo, do reinado milenar, dos novos céus e nova terra. Recorro a Richard Baxter, um homem que acima de todos os outros amou a alma dos homens, que talvez mais do que qualquer outro, com exceção do apóstolo Paulo, se esforçou para dar à luz almas. E o encontro transformado a doutrina da vinda do Senhor em uma flecha farpada, cravando essa grande verdade no próprio coração, consciência dos incrédulos como se fosse a espada do céu. E também John Bunyan, o simples e honesto John, que pregava com tanta simplicidade que uma criança podia compreendê-lo, certamente nunca foi culpado de ter escrito na testa a palavra mistério. Ele também fala da vinda de Cristo e das glórias que se seguirão, usando essa doutrina como um estímulo para os santos e como uma advertência para os ímpios. Portanto, não creio que deva temer muito se me acusarem de apresentar a vocês um assunto inútil. Será proveitoso se Deus abençoar a palavra e se ela for de Deus. Em suma, podemos esperar sua bênção se pregarmos tudo, mas ele a retirará se nos abstivermos de ensinar qualquer parte do seu conselho, porque em nossa pretensa sabedoria imaginamos que não teria efeito prático. Agora, meus queridos amigos, ao apresentar novamente esses textos a vocês, observarei que no primeiro texto, que se refere ao povo de Deus, temos 3 grandes privilégios. E no segundo texto, que se refere aos ímpios que não estão em aliança com Cristo, temos 3 coisas grandes e terríveis que podem ser percebidas em breve. Em primeiro lugar, analisaremos o primeiro texto com seus 3 privilégios. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder, antes serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Antes de prosseguir e abordar esses privilégios, devo abordar que 2 modos de entender este versículo foram expostos, ambos os quais considero insustentáveis. Tenho lido atentamente Albert Barnes. Ele afirma em sua opinião que a primeira ressurreição aqui mencionada é uma ressurreição de princípios, uma ressurreição da paciência, da coragem inabalável, da santa ousadia e constância dos antigos mártires. Ele diz que esses grandes princípios foram esquecidos e, por assim dizer, sepultados, e que com grande
e que durante o reinado espiritual de Cristo que há de vir, esses grandes princípios ressuscitarão. Agora pergunto a vocês, ao lerem essa passagem, vocês pensariam que esse é o significado? Alguém acreditaria que esse é o seu significado se não tivesse alguma tese a defender? O fato é que às vezes lemos as escrituras pensando no que elas deveriam dizer, em vez do que elas realmente dizem. Não hesito em afirmar que qualquer pessoa de mente simples que estivesse empenhada em descobrir a mente do Espírito e não em encontrar um método pelo qual as palavras pudessem ser forçadas a expressar sua própria mente, diria que a ressurreição de princípios ou a ressurreição de doutrinas não expressa o verdadeiro significado das palavras aqui mencionadas. Irmãos, vocês não conseguem perceber de imediato que essa é a ressurreição dos homens? Não se trata também de uma ressurreição literal? Não diz: eu vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Não está escrito: os demais mortos não viveram? Isso significa os princípios mortos, as doutrinas mortas? Não se pode traduzir assim. É uma ressurreição literal dos santos de Deus, e não de princípios nem de doutrinas, mas outra interpretação foi proposta. Certa vez tive o infortúnio de ouvir um excelente amigo meu pregando sobre esse mesmo texto, e devo confessar que não prestei muita atenção à sua exposição. Ele disse que significava bem-aventurado e santo é aquele que nasce de novo, que foi regenerado e, portanto, teve uma ressurreição das obras mortas pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Durante toda a pregação eu não pude deixar de desejar poder lhe apresentar a dificuldade. Como ele faria essa interpretação metafórica ao concordar com o fato literal de que os demais mortos não viveram até que os 1000 anos se completassem? Pois se a primeira ressurreição mencionada aqui é uma ressurreição metafórica, espiritual ou simbólica, por que a próxima, onde se fala da ressurreição dos mortos, também deve ser espiritual, mística e metafórica? Ora, ninguém concordaria com isso. Ao ler um capítulo, você não deve dizer: essa parte é simbólica e deve ser lida dessa forma, e a próxima parte deve ser lida literalmente. Irmãos, o Espírito Santo não mistura metáforas e fatos. O livro típico tem indicações claras de que esta é uma intenção. E quando você se depara com a passagem literal em um capítulo típico, ela está sempre ligada a algo mais que é distintamente literal, de modo que você não pode, sem forçar o senso comum, extrair dela um significado típico. O fato é que, ao ler esta passagem com um julgamento imparcial, sem qualquer propósito a cumprir, sem nenhuma teoria a defender, não pude deixar de perceber que aqui se fala de duas ressurreições literais, uma dos espíritos dos justos e outra dos espíritos dos ímpios, uma dos santos que dormem em Jesus, a quem Deus trará consigo, e outra daqueles que vivem e morrem impenitentes, que perecem em seus pecados. Mas isso foi apenas a título de prefácio para este primeiro texto. Permita-me agora prosseguir. Há 3 privilégios no texto. Quanto ao primeiro privilégio, a prioridade da ressurreição. Creio que a Escritura é extremamente clara e explícita neste ponto. Talvez você tenha imaginado que todos os homens ressuscitarão no mesmo instante, que a trombeta do arcanjo abrirá todos os túmulos ao mesmo tempo e soará aos ouvidos de todos os que dormem no exato momento. Tal coisa, porém, não considero ser o testemunho da palavra de Deus, pois que a palavra de Deus ensina que os santos ressuscitarão primeiro. Seja qual for o intervalo de tempo, se os 1000 anos são anos literais ou um período muito longo, não pretendo agora determinar isso. Nada tenho a fazer senão com o fato de que há 2 ressurreições, uma ressurreição dos justos e depois dos injustos. Um tempo em que os santos de Deus ressuscitarão e um tempo posterior em que os ímpios ressuscitarão para a ressurreição da condenação. Agora, chamarei sua atenção para 1 ou 2 passagens das Escrituras e vocês usarão suas Bíblias e me acompanharão. Primeiro vejamos as palavras do apóstolo naquele capítulo que geralmente usamos como serviço fúnebre, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem, porque assim como por um homem veio a morte, por um homem veio também a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, quando houver destruído todo o principado, toda autoridade, todo o poder. Houve um intervalo de 2000 anos entre Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda.
Porque então não poderia haver 1000 anos entre essa primeira ressurreição e o fim? Aqui temos uma ressurreição dos que são de Cristo e somente deles. Quanto aos ímpios, mal se poderia saber a partir dessa passagem que eles recitariam não fosse a declaração geral. Todos serão vivificados, e mesmo essa afirmação talvez não seja tão abrangente quanto parece à primeira vista. Basta-me que haja aqui uma ressurreição particular e exclusiva dos que pertencem a Cristo. Passemos a outra passagem talvez ainda mais clara. Primeira Epístola de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com ele os que dormem em Cristo. Dizendo-vos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui nada é dito, absolutamente nada, acerca da ressurreição dos ímpios. Afirma-se apenas que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O apóstolo está evidentemente falando de uma primeira ressurreição, e visto que sabemos que uma primeira ressurreição implica uma segunda, e visto que sabemos que os mortos ímpios ressuscitarão, assim como os mortos justos, tiramos a inferência de que os mortos ímpios ressuscitarão na segunda ressurreição, depois que o intervalo entre as duas ressurreições tivesse sido cumprido. Passemos a Filipenses 3 e 8, e ao verso 11. Comparemos os dois. Sim, na verdade, tendo também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e considero como esterco para ganhar a Cristo, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com a sua morte, para ver se de algum modo posso alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que ele quer dizer aqui? Todos ressuscitarão, nenhum cristão ortodoxo duvida disso. A doutrina de uma ressurreição geral é recebida por toda a igreja cristã. Que ressurreição é? Então, é essa pela qual Paulo se esforçava, se de algum modo pudesse alcançá-la. Não poderia ser a ressurreição geral, pois a essa ele chegaria, vivesse como quisesse. Deve ter sido uma ressurreição superior, da qual participarão apenas aqueles que conheceram a Cristo e o poder de sua ressurreição, tendo sido conformados à sua morte. Creio que não se pode interpretar essa passagem ou atribuir-lhe qualquer sentido sem admitir que haverá uma ressurreição prévia dos justos antes da ressurreição dos injustos. Se consultarem Lucas 20 e 35, que provavelmente está fresco em suas memórias, encontrarão ali algo que ousa chamar de prova clara de uma ressurreição especial. Os saduceus haviam proposto uma dificuldade quanto ao relacionamento entre homens e mulheres no estado futuro. E Jesus diz aqui: mas aqueles que forem considerados dignos de alcançar o mundo e a ressurreição dentre os mortos não se casarão nem serão dados em casamento. Não podem mais morrer porque são igual aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Não a percebem alguma distinção envolvida em ser chamado de filho da ressurreição. Agora repito, vocês não duvidam que todos ressuscitarão nesse sentido, então todo homem seria um dos filhos da ressurreição. Nesse sentido, nenhuma dignidade seria exigida para a ressurreição. Deve haver então uma ressurreição para a qual a dignidade é necessária, uma ressurreição que será um privilégio distinto que, uma vez obtido, conferirá ao seu possuidor o título distinto e honroso de filho da ressurreição. Parece-me que isso é bastante claro e pode ser colocado além de qualquer disputa. No capítulo 14 do mesmo Evangelho, no versículo 14, vocês têm uma promessa feita àqueles que, quando fazem uma festa, não fazem com a intenção de receber algo em troca. Quando fizeste uma festa, convida os pobres, o aleijado, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não podem te recompensar, pois serás recompensado na ressurreição dos justos. Eu não insistiria que isso provaria que os justos ressuscitaram em um momento diferente, mas ainda assim haverá uma ressurreição dos justos e, por outro lado, haverá o dos ímpios também. E o tempo da recompensa para os justos será a ressurreição dos justos, que é mencionada como sendo um período específico. Ele poderia muito bem ter dito, será recompensado na ressurreição geral. Não havia necessidade de dizer na ressurreição dos justos, se as duas ocorrerão no mesmo tempo. As palavras dos justos
são supérfluas na passagem, a menos que se refiram a alguma era distinta da ressurreição dos injustos. Não direi que seja uma prova definida, mas ainda assim, todas essas coisas juntas com outras passagens que eu poderia citar se o tempo não me faltasse, estabeleceriam, creio eu, com base bíblica, a doutrina das duas ressurreições. Mas eu gostaria de me referir a mais um, que me parece extremamente claro em João 6, capítulo 6, versículo 39 ao 54. Nesses versículos, o Salvador fala 4 vezes sobre seu próprio povo crente. Ele promete uma ressurreição. Eu ressuscitarei no último dia. Ora, há alguma alegria ou beleza nisso para o povo de Deus em particular, a menos que haja algo especial para eles. É o destino de todos ressuscitar. No entanto, temos aqui um privilégio para os eleitos. Certamente, irmãos, há uma ressurreição diferente. Além disso, há ainda uma passagem que me vem à memória agora em Hebreus, onde o apóstolo, falando das provações dos piedosos de sua nobre perseverança, fala deles como não aceitando a libertação para alcançarem uma ressurreição melhor. A melhoria não estava nos resultados posteriores da ressurreição, mas na própria ressurreição. Como então poderia ser uma ressurreição melhor, a menos que haja alguma distinção entre a ressurreição dos santos e do pecador? Que uma seja uma ressurreição de esplendor e a outra uma ressurreição de trevas e horror. Que haja uma clara divisão entre as duas, para que, como foi no princípio, seja também até o fim, o Senhor tenha feito distinção entre aquele que teme a Deus e aquele que não o teme. Estou bem ciente de que não consegui apresentar o argumento de forma tão clara que qualquer antagonista possa criticá-lo, mas tenho pregado para minha própria congregação em vez de lutar com oponentes. Espero que vocês considerem essas passagens e as avaliem por si mesmos. Se elas não lhe ensinarem que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não acredite em mim se eu disser que sim. Se vocês não conseguem perceber esse fato por si mesmos, se o Espírito Santo não revela a vocês, então leiam a passagem novamente e vejam se conseguem encontrar outro significado melhor. Meu único propósito é tornar as Escrituras o mais clara possível para vocês. E repito, não tenho a menor dúvida em minha alma de que essas passagens nos ensinam que haverá, antes de tudo, uma ressurreição sobre a qual será dito: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Passo agora ao segundo privilégio prometido aos piedosos. A segunda morte não tem poder sobre eles. Esta também é uma morte literal, não menos literal, porque seu principal terror é espiritual, pois uma morte espiritual é tão literal quanto uma carnal. A morte que virá sobre os ímpios, sem exceção, jamais poderá atingir os justos. Ó irmãos, esta é a melhor de todas. Quanto à primeira ressurreição, se Cristo a conceder ao seu povo, deve haver algo de glorioso nela, mesmo que não possamos percebê-la. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Creio que as glórias da primeira ressurreição pertencem às glórias que serão reveladas em nós e não às glórias que nos são reveladas agora. Qual será a majestade da forma em que ressuscitaremos? Qual será a felicidade singular que então desfrutaremos? Podemos apenas conjecturar a distância, não podemos conhecê-la plenamente. Mas sobre este ponto, podemos compreender o que as Escrituras afirmam e compreender bem o seguinte: a condenação à segunda morte não terá poder sobre aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição. Como poderia? Como a condenação poderia recair sobre alguém que não seja pecador e culpado de pecado, mas os santos não serão culpados de pecado? Pecaram como os outros e por natureza eram filhos da ira, assim como os demais. Mas o pecado deles foi removido, foi colocado sobre a cabeça do bode expiatório de outrora. Ele, o substituto eterno, nosso Senhor Jesus, carregou toda a culpa e a iniquidade deles para o deserto do esquecimento, onde jamais serão encontrados contra eles. Eles vestem a justiça do Salvador, assim como foram lavados em seu sangue, e que irá poder recair sobre o homem. Não só é inocente por meio do sangue, mas também é merecedor por meio da justiça imputada. Ó braço da justiça, você é fraco demais para ferir o lavado pelo sangue. Ó chamas do inferno, como poderia sequer o sopro do seu calor passar sobre o homem que está seguro, coberto pelas feridas do Salvador? Como é possível que vocês, ó morte e destruição, horror, treva, praga e terrores, sequer pairarem como uma nuvem sobre o céu, sereno do Espírito que encontrou paz com Deus por meio do sangue de Cristo? Não, irmãos, com ousadia permanecerei naquele grande dia, pois quem me acusará?
e quanto pelo teu sangue eu estou absolvido da tremenda maldição e vergonha do pecado. Haverá uma segunda morte, mas sobre nós ela não terá poder. Compreende a beleza dessa imagem? Como se pudéssemos atravessar as chamas do inferno e elas não tivessem mais poder para nos devorar do que quando os santos filhos caminhavam com facilidade sobre as brasas da fornalha 7 vezes mais quente de Nabucodonosor. A morte não pode armar seu arco e colocar a flecha na corda, mas nós rimos de ti, ó morte, e a ti, ó inferno, nós desprezaremos. Pois sobre ambos os inimigos da humanidade seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Permaneceremos invulneráveis e invencíveis, desafiando e zombando de cada um de nossos inimigos. E tudo isso porque fomos lavados do pecado e revestidos de uma justiça imaculada. Mas há outra razão pela qual a segunda morte não terá poder sobre o crente, porque quando o príncipe deste mundo vier contra nós, seremos capazes de dizer o que nosso mestre disse: ele não tem poder sobre mim. Quando ressuscitarmos, seremos libertos de toda corrupção. Nenhuma tendência maligna permanecerá em nós. Purificarei o sangue deles, o sangue que eu não purifiquei, porque o Senhor habita em Sião, sem mácula nem ruga nem nada semelhante, sem sequer a sombra de uma mancha que o olho da onisciência pudesse descobrir. Seremos tão puros quanto Adão antes de sua queda, tão santo quanto a imaculada masculinidade, quando foi criada pela mão divina. Seremos melhores do que Adão, pois Adão podia pecar, mas nós seremos tão firmados na bondade e na verdade e na justiça, que nem sequer seremos tentados novamente. Muito menos teremos qualquer temor de cair. Estaremos de pé imaculados e irrepreensíveis no último grande dia. Irmãos, levante suas cabeças, lutando contra o pecado, abatidos pelas dúvidas, ergam suas cabeças e enxuguem as lágrimas de seus olhos. Dias virão como nem os anjos viram, mas vocês os verão. Tempos virão em que seus espíritos não mais temerão as correntes, nem se lembrarão do absito e do fel. Que importa que seus pecados inatos exijam que sua carne veja o pó, mas assim como o Senhor, seu Salvador, ressuscitou, assim também todos os seus seguidores devem ressuscitar. E quando ressuscitarem, deixarão para trás o velho Adão, dia abençoado, uma das partes mais abençoadas do céu. Será a libertação da tendência ao pecado, uma morte total para aquela velha natureza que tem sido nossa praga e aflição. Terceiro, ainda um terceiro privilégio no texto sobre o qual falarei brevemente. Creio que este seja também uma das glórias que serão reveladas. O terceiro privilégio do texto é: eles reinarão com eles durante 1000 anos. Que está outro ponto sobre o qual houve uma longa e vigorosa contenda. Acreditava-se na igreja primitiva, não sei se há algum fundamento bíblico para a data precisa que eles fixaram, que o 7º milênio da história do mundo seria num sábado. Que assim como haviam 6 dias de trabalho na semana e o 7º era um dia de descanso, no mundo teria 6.000 anos de trabalho e sofrimento, e o 7º milênio seria um milênio de descanso. Digo que não sei se existe alguma passagem bíblica que comprove isso. Sei, porém, que não há nenhum que o Senhor contradiga. Creio que o próprio Senhor virá, mas naquele dia e naquela hora ninguém sabe, nem os anjos de Deus. Creio ser inútil tentar determinar o ano ou mesmo o século em que Cristo virá. Nossa tarefa é esperá-lo sempre, estar sempre aguardando sua aparição, vigiando sua vinda para que, quer ele venha ao cantar do galo à meia-noite ou na vigília da manhã, estejamos prontos para entrar com as virgens por dentro na festa do casamento e nos alegrar com nosso amado. Se alguma data for mencionada, não consigo encontrá-la no momento. Todas essas datas e mistérios posso deixar para homens muito mais eruditos e que dediquem todo o seu tempo a isso. O livro do Apocalipse precisa de outro intérprete, além daqueles que lotaram nossas estantes até que elas gemam, pois em geral só pioraram a confusão. Suas interpretações têm sido mais uma observação do que uma revelação. Eles obscureceram o conselho com palavras sem conhecimento, em vez de esclarecer as coisas obscuras. Estou preparado para ir até onde meu antecessor, o Dr. John Gill, foi, até onde os antigos pais da igreja foram, até onde Baxter e Bunyan teriam ido, mas não ia além disso. Contudo, o que podemos dizer nesta manhã, que há em nosso texto uma promessa clara de que os santos reinarão com Cristo por 1000 anos, e creio que reinarão com eles nesta terra. Há algumas passagens, ao meu ver, que adquirem uma plenitude singular de significado, se isso for verdade. Vejamos o Salmo 37, verso 10 e 11. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, sim, examinarás atentamente seu lugar e não será encontrado. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz.
Você pode interpretar isso como significando que o homem manso desfrutará muito mais dos bens deste mundo do que o pecador e terá abundância de paz. Mas creio que você atribuiu um significado limitado, um significado muito limitado mesmo. Se for verdade que esses mansos ainda possuirão esta mesma terra, que aqui, na abundância de paz, por meio do reinado do Messias, eles se alegrarão nela, creio que você encontrou um significado mais completo e divino. Assim, as promessas de Deus sempre têm um significado mais amplo do que podemos conceder. Ora, neste caso, significa apenas que os mansos terão o que ganharem nesta vida, que é muito pouco na verdade, se tiverem apenas o que desfrutam aqui na terra, que é tão pouco que penso que se tiverem esperança apenas nesta vida, serão os mais miseráveis dos homens. Significa apenas isso. Então, a promessa significa menos do que poderíamos conceder. Mas se significa que terão glória mesmo aqui, então vocês lhe deram um dos significados mais amplos que se pode conceder. Um significado como os significados geralmente atribuídos às promessas de Deus. Irmãos, os mansos não herdarão a terra em grande medida atualmente, e esperamos isso apenas em outra era. Permita-me citar as palavras de Cristo para que não pensem que esta passagem é peculiar à dispensação do Antigo Testamento. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Como, onde e quando? Certamente não agora, não nos dias de Cristo, não nos tempos apostólicos de forma alguma. Que os mansos herdarão, irmãos, a fogueira, as chamas, os instrumentos de tortura. Sua herança, na verdade, foi nada. Eles eram destituídos, viciados, atormentados, vagavam vestidos com pele de ovelha e de cabra. Certamente será em alguma era futura, pois eles ainda não a herdaram. Voltemos a uma passagem em Apocalipse 5, 9 ao 10. E cantavam um cântico novo, o mesmo cântico que cantamos esta manhã, e diz: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus honra, homens de toda tribo, língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Se alguém contesta a autenticidade dessas palavras, eu não sei. Mas se essas palavras significam alguma coisa, e se o Espírito Santo quis transmitir algum significado, certamente deve ter sido o de que o povo de Cristo reinará sobre a terra. Além disso, lembre-se das palavras do nosso Salvador em Mateus 19, 28, onde, em resposta a uma pergunta feita por Pedro sobre o que os seus santos receberiam como resultado de suas perdas, ele disse: Em verdade vos digo que vós que me seguis na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Parece que Cristo virá na regeneração, quando no mundo recém-nascido haverá alegrias próprias dos espíritos recém-nascidos. E então haverá esplendores e glórias, primeiro para os apóstolos, e depois para todos aqueles que de alguma forma sofreram perdas por Jesus Cristo. Encontramos passagens como esta na palavra de Deus: O Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião, em Jerusalém diante dos seus anciãos gloriosamente. Encontramos também em Zacarias: O meu Deus virá com a multidão dos seus santos. De fato, eu não poderia agora ocupar o seu tempo citando muitas passagens nas quais me parece que nada além do triunfo no próprio local onde a batalha foi travada, nada além da glória do próprio lugar onde houve a disputa, corresponderá ao significado da palavra de Deus. Aguardo com alegria este momento, pois embora eu possa dormir em Cristo antes da vinda do meu Mestre, ainda assim ressuscitarei no dia da sua vinda, serei recompensado na ressurreição do justo, e se eu tiver servido verdadeira e fielmente. E isso a recompensa seria tornando-nos semelhante a ele, participar de suas glórias diante dos olhos dos homens e reinar com ele durante 1000 anos. Creio que o Dr. Watts compreendeu que Cristo virá literalmente, pois ele diz: nem mais ainda se vê quão grande devemos nos tornar. Mas quando virmos nosso Salvador aqui, seremos como nosso cabeça, uma esperança tão divina que as provações perseverem, que purifiquem nossas almas do sentido e do pecado, como Cristo o Senhor é puro. Mas, para resumir o que eu disse e fazer mais uma observação, esta doutrina que acabei de pregar não é uma doutrina que é impraticável, pois ao longo do Novo Testamento, sempre que o apóstolo deseja incitar os homens à piedade, à paciência, ao trabalho, à esperança, à perseverança e à santidade, ele geralmente menciona a vinda de Cristo, a vinda de Cristo. Sejam pacientes, irmãos, pois a vinda do Senhor está próxima, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, o Senhor está perto. Não julguem nada antes do tempo devido, até que o Senhor venha,
Quando o grande pastor se manifestar, vós também sereis manifestados com ele em glória. Irmãos, creio que erraremos se dermos muita importância a isso, mas erraremos igualmente se não dermos. Dediquemos isso a um lugar e destaque nosso pensamento, especialmente aqueles de nós que temem a Deus e creem em Cristo, que considerem isso uma janela através da qual possamos olhar quando a casa estiver escura e nosso lar cheio de sofrimento. Aguardemos o tempo em que ressuscitaremos entre os primeiros, seguindo a Cristo, as primícias, quando reinaremos com Cristo, participando de suas glórias, e quando saberemos que a segunda morte não tem poder sobre nós. Segundo, passarei agora brevemente a segunda parte do discurso. Aos ímpios, 3 coisas em simplicidade. Pecador, você nos ouviu falar da ressurreição dos justos. Para você a palavra ressurreição não tem melodia, não há um lampejo de alegria em seu espírito quando você ouve que os mortos ressuscitarão. Mas, eu imploro que me dê seus ouvidos enquanto lhe seguro. Em nome de Deus que você ressuscitará. Não apenas sua alma viverá, mas seu próprio corpo viverá. Aqueles olhos que estiveram cheios de luxúria verão cenas de horror. Aqueles ouvidos que escutaram as tentações do maligno ouvirão os trovores do dia do juízo. Esses mesmos pés que te levam ao teatro tentarão, mas falharão completamente em te sustentar quando Cristo se sentar em julgamento. Não penses que quando teu corpo for sepultado terás terminado com ele. Ele foi parceiro da tua alma no pecado e será parceiro na punição também. Ele é capaz de lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Os pagãos acreditavam na imortalidade da alma. Não precisamos, portanto, provar o que um pagão poderia conceder. É a doutrina da ressurreição do corpo, que é peculiar ao cristianismo. Sei que não está preparado para rejeitar a revelação de Deus. Recebes este livro como sendo o livro de Deus, e ele me disse que todos os mortos, pequenos e grandes, ressuscitarão. Quando a trombeta do arcanjo soar, todos os antigos habitantes do mundo antes do dilúvio emergirão do oceano. Os palácios sepultados, as casas submersas, todos revelarão a multidão que outrora se casou e foi dada em casamento, até que Noé entrou na arca. Das profundezas insondáveis do mar surgirão milhares e milhares de homens que dormiram durante 3 ou 4 mil anos. Também todos os cemitérios onde homens repousaram em silêncio, sepultados com ritos cristãos, mas ainda assim não cristãos, revelarão seus mortos. O campo de batalha dará uma colheita abundante, uma colheita semeada em sangue, que será colhida em meio à tempestade. Em todo lugar onde o homem viveu e morreu, os moribundos renascerão e a carne e o sangue voltarão a pulsar com vida. Mas o principal para vocês é que estarão lá, vivendo e morrendo como agora, ímpios e não convertidos. A pior maldição que poderia recair sobre vocês, com exceção da danação de suas almas, é a ressurreição certa e inevitável de seus corpos. Vão agora e pintem-se, se quiserem, busquem uma beleza que o verme deteste. Vão e minem seus corpos, bebam e se empanturrem de gordura. Vão e desfrutem do luxo e da ociosidade. Ó Senhor, podem sim minar seus corpos, pois o tempo para que se alegrem é curto, e quando esse curto tempo terminar, beberão outro vinho do cálice da ira de Deus, que os ímpios beberão até a última gota. Satisfaçam seus ouvidos com música agora, pois em breve não ouvirão nada além do uivo dos condenados. Sigam seus caminhos, comam, bebam, alegrem-se, mas por tudo isso o Senhor os levará ao julgamento. 7 vezes mais por todos seus prazeres pecaminosos, maldade e crime. O Senhor se vingará de vocês no grande e terrível dia da sua ira. Pecador, pense nisso, e quando pecar, pense na ressurreição. Mas depois da ressurreição, de acordo com o texto, vem um julgamento. Você amaldiçoou a Deus, o juramento morreu. Não, Senhor, não morreu, ele se imprimiu no grande livro da memória de Deus. Você entrou na camada da libertinagem, no salão da infidelidade. Você caminhou pelos pântanos do crime, pelo fedor da imundície do bordel. Vocês se desviaram para o pecado e mergulharam nele, pensando que tudo morreria o dia. Que assim como a noite encobre as visões do dia, a noite da morte encobriria os atos de sua vida. Não é bem assim. Os livros serão abertos, creio que vejo suas faces empalidecerem, seus olhos se fecharem porque vocês não ousam olhar para o juiz, quando ele abrir a página onde está sua história. Ouço aquele pecador, o mais ousado entre vocês. Rochas caiam sobre mim. Lá estão elas, sublimes e temíveis, aquelas rochas do granito. Eles prefeririam ser esmagados e ficar ali diante do olhar vingador. Mas as montanhas não se soltarão. Suas entranhas de pedra não sentirão nenhuma pontada de compaixão. Elas não se moverão. Vocês permanecem enquanto o olho flamejante os examina por completo, e a voz terrível lê cada ato, cada palavra e pensamento de vocês.
E eu os vejo enquanto os crimes vergonhosos são lidos e homens e anjos ouvem. Vejo seu horror enquanto um ato sem nome é narrado em termos explícitos que ninguém pode interpretar erroneamente. Ouço os seus pensamentos virem à tona, aquela luxúria, aquele assassinato que estava no pensamento, mas nunca se transformou em ato. E você está durante todo esse tempo atônito como Beelzebá, quando viu a escrita na parede, e seus lombos se despenderam, e ele ficou terrivelmente assustado. Assim será com você, e mais uma vez, você lançará aquele grito: esconda-nos, esconda da sua face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Mas então virá o fim, o último de todos, após a morte e o julgamento, após o julgamento, a condenação. Se é terrível viver novamente, se é ainda mais terrível passar o primeiro dia dessa vida no grande tribunal de Deus, quanto mais terrível será quando a sentença for pronunciada e o terror do castigo começar. Acreditamos que as almas dos ímpios já estão atormentadas, mas esse julgamento lançará corpo e alma no lago de fogo. Homens e mulheres, vocês que não temem a Deus e não têm fé em Jesus, não posso lhe descrever a danação. Deixe-me esconder isso, mas embora não devamos escrevê-la, peço que a compreendam. Quando Martin pintou alguns de seus quadros sublimes, geralmente intensificou o efeito com grandes quantidades de escuridão. Certamente foi assim que Deus descreveu o inferno, mas por meio de grandes quantidades de escuridão, do que por uma luz nítida. Sabemos que o inferno é um lugar de ausência de Deus, o lugar onde Deus pune dia e noite aqueles que pecam dia e noite, o lugar onde nunca há sono, descanso, um lugar onde uma gota de água é negada, embora a sede queime a língua, um lugar onde o prazer nunca respirou, onde a luz nunca raia, onde nunca se ouviu falar de qualquer consolo, o lugar onde o evangelho é negado, onde a misericórdia abaixa as asas e morre, o lugar onde a vingança reina, agita suas correntes e brande sua espada, o lugar de fúria e de fogo, um lugar que a imaginação jamais concedeu. Que Deus permita que seja um lugar que você nunca verá e cujo temor você nunca sentirá. Pecador, em vez de pregar isso para você, deixe-me dizer-lhe para fugir dele. Morra, pecador, e a fuga do inferno se torna impossível. Você estará perdido, então eternamente. Oh, enquanto você ainda está em terra em oração, eu lhe imploro, pense no seu fim, porque ele não se lembrou do seu fim, desceu maravilhosamente. Que isso não seja dito de você. Pense, este aviso pode ser o último que você ouvirá. Você pode nunca mais ser poupado de vir a um lugar de culto. Talvez enquanto você está sentado aqui, os últimos grãos de areia estejam caindo da ampulheta, então nenhum aviso adicional poderá ser dado, porque a redenção e a fuga serão impossíveis para você. Alma, eu ergo dentro de você agora o Cristo crucificado. Todo aquele que nele crê jamais perecerá, mas tem a vida eterna. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim nesta manhã o Filho do Homem é erguido. Pecador, veja suas feridas, olhe para sua cabeça coroada de espinho, veja os pregos de suas mãos e de seus pés. Você o percebe? Ouça enquanto ele clama: por que me abandonaste? Ouça novamente: está consumado. Salvação consumada. E agora a salvação é pregada gratuitamente a você. Creia em Cristo e você será salvo. Confie nele e todos os horrores do futuro não terão poder sobre você. Mas os esplendores dessa profecia se cumprirão, sejam eles quais forem. Oh, que nesta manhã alguns de vocês possam confiar em meu Mestre pela primeira vez em suas vidas. E feito isso, vocês não precisam mais indagar com curiosidade sobre o que o futuro lhe reserva, mas pode sentar-se calmamente e dizer: vem quando vier, minha alma está sobre a rocha eterna. Ela não teme o mal, não teme a tempestade e desafia toda a dor. E vem depressa, Senhor Jesus.